Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Hoje nós vamos iniciar mais uma reunião da Sociedade Cristã Acadêmica. Nós vamos fazer um esforço esse semestre para sermos um pouco mais pontuais. A gente mudou o horário das reuniões. No semestre passado, a gente se reunia meio-dia e 15. Mas na prática, a gente começava tipo meio-dia e meia, meio-dia e 40 e poucos. Então, para a gente evitar atrasar tanto, nós vamos começar a permitir 5 minutos de tolerância. Então, as reuniões estão marcadas para meio-dia e meia. Vamos começar oficialmente meio-dia e 35, tá bom? Sejam muito bem-vindos, se assentem. Quero agradecer pela presença de vocês. Gosto de reforçar que se a SCA funciona é porque vocês acreditam nela. Então, espero que o Senhor continue nos usando nesse grupo de estudos. E hoje nós temos a presença ilustre da nossa queridíssima diretora de comunicação, Letícia Paixão. Oi, gente! E sobre qual tema você vai falar hoje, Lê? Eu vou falar sobre gestão com propósito, administração e liderança como reflexo do Criador. Uau! Tenho certeza que nós temos muito a aprender com você sobre Deus. Amém. Por meio desse curso. Então, a Letícia faz administração aqui na UNB. Que ano você entrou, Lê? Eu entrei em 2024. 2024. Então, vou orar por você, que o Senhor use essa reunião para nos ensinar e nos edificar. Amém. Senhor, muito obrigada por esse dia, mais uma reunião que o Senhor nos permite estar aqui. Eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom e o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje nessa sala com essas pessoas tão queridas, Pai, que vieram fazer parte desse projeto. Por favor, que nós venhamos aqui sempre com um propósito de aprender mais de Ti, de sermos edificados mutuamente. E hoje, em especial, Pai, eu quero te pedir pela vida da Letícia, que o Senhor venha continuar dando sabedoria para ela, para que ela venha trazer um bom estudo para nós, nos guiar e nos mostrar um pouquinho mais sobre o Senhor através do curso dela. Te agradeço, Pai, pela oportunidade dela estar nessa universidade, por ela fazer esse curso que é uma bênção. Que o Senhor continue usando ela nessa carreira tão bonita como administrador. É o que eu te peço, traga as pessoas em segurança para a reunião e muito obrigada pela presença de cada um aqui, que o Senhor venha realmente abençoá-los, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre gestão com propósito. E apagado. Vai ficar refletindo no... E, sendo bem sincera, eu estava muito animada para falar sobre administração. E todo o processo de eu estar pensando como ia fazer isso foi muito, muito legal, de verdade. Então vamos começar. Eu queria, primeiro, explicando o que é administração, né? Vocês devem ficar aí pensando do que se trata a administração. Eu percebo que muitas pessoas têm uma visão até simplista ou até estereotipada sobre o que é administração, pensam que é apenas uma atividade específica, como mexer em planilhas no Excel. Pensam que é o chefe mandando, ou é a busca incansável pelo lucro, ou é reunião de negócios, o CEO da empresa e tal, um funcionário. Enfim, esses elementos até fazem parte da realidade, não dá para negar. Mas, como a gente fala sobre planilhas no Excel, é realmente uma ferramenta muito importante, porque é ali que o gestor ele vai ver para tomar decisão. E, infelizmente, muitas empresas ainda adotam uma liderança muito autoritária, que nem sempre é bom, mas é uma realidade. E vai acontecer, é a realidade das empresas. Mas resumir a administração a somente esse tipo de estereótipo é muito simplista. É como falar que o médico ele só receita remédio, o que não é verdade. A administração ela vai muito além disso, é muito mais complexa. E é uma coisa muito interessante que na introdução à administração, quando entramos aqui na UNB, o professor ele começa falando que a sociedade ela é formada por organizações. E quando eu falo organizações, não é somente prédios, edifícios, instituições, mas a organização em seu conceito é todo tipo de... é quando pessoas se juntam para alcançar um objetivo em comum.
Então, organizações, em sua definição, é isso. Pessoas que se juntam para alcançar objetivos que sozinhas elas não iam conseguir. Então, vou dar aqui vários exemplos. A UNB é uma organização, porque tem várias pessoas que estão ali se juntando para alcançar objetivos como objetivos acadêmicos, objetivos profissionais. E se você for parar para pensar, tem toda uma estrutura dentro daqui da UNB, estrutura administrativa, tem a reitoria, tem os servidores. A UNB ela não é composta só por alunos e professores. Gente, para isso funcionar, todo esse sistema funcionar, tem uma administração. O Chico Mendes é uma organização que tem pessoas. Objetivo, produzir comida, saciar as pessoas. Empresas grandes como a Google é uma organização. O NVC é uma organização. Tem pessoas que estão com o objetivo de aprender mais o Senhor juntas, comunhão. E se você for parar para pensar, também tem toda uma estrutura dentro do NVC. É dividida em pastas. Cada pasta tem a sua liderança, então e cada liderança delega funções para os membros. Então, tem toda uma estrutura muito legal dentro do NVC, dentro da SCA, que é composto por diretorias, e tem os associados, enfim. Uma igreja, ela é uma organização, não pensa que sim, é espiritual, mas é uma organização, tem pessoas, tem toda uma estrutura dentro. Um time é uma organização, não pensem que um time de futebol... Eita! Não pense que o time de futebol só tem jogadores. Gente, não é. No Flamengo, um exemplo. Eu nem torço pro Flamengo. Eu só botei. Enfim, o Flamengo, ele não é só um time. É uma marca, é uma empresa. É uma... Calma. O Flamengo é uma marca, é uma empresa. Não é só o jogador que tem ali dentro. Tem toda uma equipe por trás, uma equipe de marketing, uma equipe de financeiro, gestão. Enfim, é tudo mais complexo do que parece. E para que as organizações sejam capazes de usar seus recursos corretamente e para que elas sejam capazes de alcançar os seus objetivos, é necessário de quê? Administração! Então, gente, administração é tipo algo fundamental. Sem administração, tudo tende à desordem. As coisas não funcionam sem administração. Então, a administração é o elemento que transforma o recurso em resultado dentro de uma organização. Porque o recurso por si só, ele não traz resultado. Tá, mas quais são esses recursos? Tem vários. Tem recursos humanos, é até meio feio, né? Trazer, nossa, a pessoa como recurso, mas pessoas. Tem recursos de materiais, tem o financeiro, tem informação, espaço, tempo. E isso, com todo um processo, ele vai oferecer algum produto, algum serviço. Geralmente é assim. E para que a gente consiga usar bem esses recursos, tem que ter administração. Eu queria trazer um exemplo de uma igreja, mas é um exemplo bem, bem simples. Tá, imagine ter uma igreja, e essa igreja tem um número médio ali de membros, recebe oferta, dízimo, e tem muitos ministérios ativos. Só que um certo dia, a liderança dessa igreja, ela pega boa parte do dinheiro para reformar a sala pastoral. Enquanto isso, os outros ministérios estão cheios de demandas, estão cheios de... O Ministério Infantil não tem papel, o Ministério de Louvor está com o microfone falhando, enfim. Vários outros ministérios estão sem funcionamento direito, o que meio que impacta também no culto. Os visitantes chegam lá, nossa, o som está falhando, né? Enfim, essa pessoa, essa liderança, ela não fez o uso correto da administração, porque ela pegou algo que não era prioritário e aplicou todo o dinheiro lá. Então, muitas vezes isso acontece. Não só a igreja, mas qualquer outro lugar. Então, sem a administração, os recursos, eles tendem ao descontrole. Então, pessoas não sabem exatamente o que fazer, o dinheiro, o recurso, ele é mal aplicado e os objetivos, eles deixam de ser alcançados. Por outro lado, como há uma administração eficiente, os recursos, eles são planejados, as metas, elas são alcançadas e as tomadas de decisões, elas são mais seguras. Só para vocês terem uma ideia, a administração, ela envolve várias coisas. Ela envolve operações, marketing, finanças, recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento.
Eu tô tendo uma aula de operações e é muito legal, gente. Porque a gente começa a ver a complexidade das coisas. Não pensem que aquele produto que tá lá na estante do mercado só foi, tipo, ela chegou ali do nada. Teve todo um processo, né? Tipo, vou criar uma marca aqui de suco, vou botar ali na estante. Não é assim. Tem que, tipo, ver o que o mercado está demandando, se isso vai ser do gosto do cliente. Produzir todo o processo, toda a logística para chegar até lá é uma coisa super complexa. Então tem que ter administração. E marketing, gente, não é só propaganda, não, tá? Envolve muita outra coisa, envolve essa conexão com o cliente. Eu falo cliente porque é muito comum isso no contexto de empresa, mas é gerar uma conexão com o que você está oferecendo com a pessoa que vai pegar, né? Enfim, finanças, dinheiro, super tem que saber mexer com isso. Se uma empresa ela não tem uma administração boa de finanças, ela vai falir, gente. É uma realidade. Então, conceituando, trazendo aqui um conceito, a explicação do que é administração. A administração é um processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização e na alocação dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma para alcançar os objetivos. Eita, copiei duas vezes aqui. De uma forma eficaz e eficiente. Aí outro conceito também. Administração significa, em primeiro lugar, ação. A administração é um processo dinâmico de tomar decisões, realizar realizar ações se compreende em 5 processos principais interligados. Esses aqui são o que chamamos de funções do administrador, que é planejar, organizar. Esses dois, eles meio que se juntaram e viraram dirigir. Então, é planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas são as funções que geralmente aprendemos na primeira aula de administração. E ela foi cunhada aqui pelo Henri Fayol, que é um dos precursores, junto com o Taylor, da administração. Ele desenvolveu essas funções. Então, o que envolve planejar? É definir os objetivos, quais vão ser as estratégias que vão ser usadas para chegar até lá. Organizar é a distribuição de tarefas dos recursos entre os membros da organização. Definir quem tem autoridade sobre quem vai responder por cada coisa. Dirigir é liderar. Dirigir tem muito a ver com liderança, é você motivar, você coordenar tudo. E controlar é assegurar que todos os objetivos eles vão ser cumpridos. Mas quando eu olho para tudo isso, sabe, tipo, toda a administração, eu percebo que Deus, ele é o maior administrador de todos. Deus, ele é muito perfeito. Deus é extraordinário. Quando nós olhamos toda a complexidade, toda a criação, como tudo foi criado com uma ordem, com um planejamento, tudo isso aponta para um Deus que é muito organizado. Um Deus que planejou tudo no início. Ele, com seus poderes, ele aplicou os seus recursos divinos de uma maneira extraordinária. Ele pensou em cada detalhe. Ele administra toda a criação e nos chama para administrar também. Mas é uma coisa muito interessante que Deus, ele não é um administrador que nem a gente, porque nós lidamos com muitas incertezas. O administrador, ele nunca sabe se do nada a inflação vai subir, se vai ter demissão de um lado, se o concorrente vai estar fazendo alguma coisa que vai interferir no meu negócio. Mas Deus, ele não lida com incerteza. Tudo que Deus planeja, ele já sabe o início e o fim. Então Deus é um administrador perfeito. Ele planeja toda a criação. Então lembra das funções do administrador? Quando falamos em planejamento, a Bíblia nos apresenta um Deus que ele é intencional. Que desde o Gênesis ele já sabia o que queria fazer. Já sabia o que ia acontecer. Então o planejamento de Deus é a expressão de sua soberania. Onde o fim é conhecido desde um princípio. Quando nós falamos sobre organização, vemos Deus ele delegando funções. Deus deu função para cada coisa, deu função para o ser humano, Deus deu função para o sol, para a lua, o que cada um ia fazer, o que cada animal ia ser responsável. No controle, lembrando que aqui eu estou falando das funções do administrador, só que aplicado em Deus. Lembra? Planejar, organizar, dirigir, controlar. No controle, vemos Deus que conduz a história da humanidade com propósito
Porque Deus, ele estabelece padrões e também corrige quando eles são quebrados. Isso é uma forma de controle. Deus está controlando, mesmo que não é uma coisa super autoritária, tipo, mas Deus, ele controla a humanidade. Se a gente for para parar pra pensar, tudo que acontece tá dentro da soberania do Senhor. Ele não apenas cria sistemas, mas ele se relaciona com toda a criação. Deus, ele estabelece o padrão de administração. Então, antes mesmo de estudarmos a administração, isso já era algo que ele fazia desde o princípio. Então, a administração, ela revela algo muito maior. Ela aponta para Deus. Então, quando aprendemos na administração a liderar, a coordenar, a planejar, a dirigir, tudo isso, quando nós fazemos, ainda que de forma limitada, está espelhando atributos que há em Deus. Então, toda a criação, ela aponta para Deus, de fato. A administração, ela aponta para Deus. E Deus, além de ser o maior administrador de todos, ele nos chama para administrar também. Nós somos mordomos dessa terra. E é muito legal que quando Deus fala para Adão e Eva, para o homem, guardar e cultivar a terra, cultivar e guardar a terra, é muito comum. Pelo menos eu tinha muito uma imagem tipo de ele ficar aguando a plantinha lá, enfim. Mas não é isso, né? Porque se a gente for pensar, tipo, refletir, cuidar e cultivar da terra não era apenas um trabalho de agricultura. Tem todo um planejamento também, tem todo um processo de administração, porque você tem que saber o que fazer, quando fazer, onde fazer, o que eu vou precisar proteger de quê. Isso tudo se você for ver, é administração. Tá tudo lá, a administração tá desde o princípio. E o Senhor, ele também, quando nós falamos de recursos, lembra que a empresa ela alcançar seus objetivos, ela tem que saber administrar bem os seus recursos. O Senhor, ele nos dá recursos. O Senhor, ele nos dá tempo, nos dá a própria palavra dele. E cabe a nós, como administradores, aplicar esses recursos para o reino, para a glória dele. Tudo aponta para ele. Nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre liderança. A liderança é algo que é muito estudado na administração, mas nem sempre foi estudado. Antes, lá no início da administração, não tinha muito essa importância de cuidar do ser humano. Tipo, o foco principal era lucro, produtividade, lucro, produtividade. Então, meio que o ser humano, o trabalhador, ele era visto como uma máquina. Só que depois que a administração ela foi evoluindo, o ser humano ele foi visto como uma pessoa, sabe? Então, começaram a pensar mais no ser humano, no que influenciava ele na produção, e nisso o estudo da liderança começou a ser ficar mais em destaque. Então é muito legal, gente. E a liderança, como estudamos, a gente vê que ela é algo indispensável em qualquer organização. E acaba que é até inevitável, porque geralmente, sempre vai ter alguém que vai influenciar as ações das pessoas, sempre vai ter alguém que vai de certa forma, liderar no sentido de tomar a decisão, de influenciar comportamento. A liderança, ela é um processo de conduzir um grupo de pessoas tendo um objetivo comum, como metas a serem alcançadas em conjunto pela equipe. E esse Chavenato é um autor muito importante na administração, que a liderança é necessária em todos os tipos de organizações humanas. E, por sua vez, Hunter, que é um outro autor, ele afirma que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então a liderança está ali para ajudar todo mundo a andar junto, a conseguir alcançar os objetivos, a preparar, a desenvolver. E é muito legal que a liderança ela não está só focada em cargo. Qualquer um de nós pode exercer liderança. É até legal quando a gente chega num trabalho em grupo. Geralmente vai ter uma pessoa que ela vai começar, nossa, que tal você fazer isso? Que tal a gente começar a dividir quem vai fazer cada coisa? Aí uma pessoa, que tal você fazer isso, você fazer isso? O que vocês acham desse tema? Então uma pessoa, geralmente, em qualquer situação, ela pode exercer um tipo de liderança. Não é algo restrito a cargo, o chefe. E, bom, sabemos que muitos homens, eles se destacaram por sua capacidade super
formidável de liderança. A gente teve vários presidentes, líderes, certo? Mas eu queria muito falar de uma pessoa que, com apenas aproximadamente 3 anos de convivência com seus liderados, conseguiu impactar eles de tal forma que as suas palavras ultrapassaram gerações e continuam vivas até hoje. E essa pessoa é Jesus. Jesus é um exemplo maravilhoso de liderança. É o mais supremo, o mais líder de todos. E a vida de Jesus, ela tem muito o que ensinar pra gente. Bom, Jesus, 100% homem, 100% Deus, certo? E é claro que toda a influência que Jesus teve na vida dele não era só por causa da sua incrível habilidade de liderança, mas porque ele tinha uma natureza divina, né? Deus, ele era 100% Deus, ele era Deus. Mas é muito legal, muito lindo ver que ele, apesar de ser Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar assim, né? Ele esvaziou a si mesmo, assim em forma de servo, semelhante aos homens. Ele revelou um caráter manso e humilde. Em um dos seus ensinamentos, Deus falou, não, Jesus, ele falou, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A vida de Cristo, ela nos oferece um tipo de liderança, um modelo de liderança muito profundo. É um tipo de liderança que, às vezes, não é muito comum nas organizações em geral. Passando um pouquinho mais para a história, mas voltando depois para Jesus, vários estilos de liderança foram estudados e desenvolvidos. A gente tem a liderança autocrática, que é aquele que é centrado no líder, ou seja, o líder faz tudo, vocês me obedecem. Temos a liderança democrática, que tem ênfase no líder e também no subordinado, ou seja, é uma coisa que todo mundo participa, todo mundo ali tem um poder de participar nas decisões, tem voz, e tem a liderança liberal, que é ênfase no colaborador, ou seja, o líder ele fica mais ali, mais stand-by, fica mais, vai, vocês conseguem, vocês... Só que um tempo, uns anos depois, surgiu um homem que esse Robert Greenleaf, que ele era consultor de liderança e ele também era um autor, que em 1970 ele criou o termo liderança servidora. E a liderança servidora é algo muito bonito, mas é algo muito difícil também, sabe? Depois de um tempo, essa pessoa não, Hunter, que ele é um dos autores, ele popularizou o termo de liderança servidora. E ele falou assim: os líderes servidores priorizam as necessidades, o crescimento e o bem-estar de seus seguidores, esforçando-se para capacitá-los em atingir todo o seu potencial. Essa abordagem, então, ela ressalta que a importância da humildade, da empatia e tomada de decisões éticas, visando a criar uma cultura organizacional nutritiva e colaborativa. Então, na liderança, geralmente, essa aqui seria uma liderança tradicional, em que o líder, ele está no topo e todo mundo obedece embaixo. Só que no tipo de liderança servidora, o líder ele se coloca embaixo. E todo mundo, meio que, ele tá ali para servir as pessoas. E eu acho muito bonito, né? Porque aponta para Cristo. A liderança, ela servidora, a liderança é meio que é para servir, ou seja, identificar e satisfazer as necessidades legítimas, não é qualquer necessidade, mas as necessidades que fazem valer a pena, sabe? É ajudar o outro a se desenvolver, não é pensar só em mim. Só que quando falamos em liderança servidora, né, o que que leva uma pessoa a se tornar servo, né? Porque, tipo, se eu tenho um poder para liderar sobre tudo e todos, eu tenho um poder para mandar em todo mundo, por que que eu ia me colocar em uma situação que, tipo, eu vou botar as necessidades do próximo acima das minhas, sabe? E, bom, a resposta é o amor. É através do amor. Através do amor, a gente consegue olhar para o próximo, ver o que que o outro precisa, sempre procurando o bem maior. E onde na história da humanidade temos um exemplo perfeito nisso, é em Cristo. Cristo, com o seu amor pela humanidade, ele se colocou à disposição para servir. Ele sendo Deus,
Ele poderia simplesmente ser um líder super autoritário, mas não. Deus, ele foi um líder que serviu. Eu acho muito bonito esse versículo. Se alguém quiser ler. João 13, 16. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreendes agora o que eu estou fazendo por você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou a seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém. Ai, gente, esse versículo me emociona muito, de verdade. É muito lindo, né? Tipo, Deus encarnado, lavando os pés dos discípulos, fazendo uma ação que era tão assim. Não era algo que a posição dele faria, certo? O Senhor, ele nos chama para ser servos, para servir. Então, quando a gente está numa situação de liderança, é muito bom. É indicado, Deus aponta, Deus nos chama para ser alguém que pensa no próximo, a servir, a não ficar se colocando em situação de ser superior. Assim como Jesus, os cristãos são chamados a servir as pessoas ao seu redor com humildade, especialmente aqueles que ocupam uma posição de liderança cristã. Então, no mundo, né, a autoridade e liderança assumem forma de governar e dominar os outros. Então, a liderança de Cristo, ela é apresentada nos evangelhos como um exemplo supremo de humildade, de amor, de sacrifício. Então, gente, a liderança servidora não é só, tipo, fazer tarefas humildes, é claro. O que Cristo faz na vida dele? Eles ensinam os discípulos, ele ensina sobre o reino, ele corrige a visão deles, ele confronta os discípulos e ele delega também responsabilidade, enviando eles para fazer o ID, para curar as pessoas. E a gente pode muito aprender com Cristo sobre isso. Então, líder servidor não é ser bonzinho, tá? Não é fazer qualquer coisa. Ah, me serve aqui. Não, calma. Mas é amar os liderados. Então, mas amar não significa fazer tudo também, né? Como eu falei. Mas se dispor a ouvi-los, a se empenhar, a compreender e, quando necessário, repreender eles. Então, se Cristo ele viveu esse tipo de modelo de liderança servidora, quem lidera hoje, dentro da igreja ou qualquer lugar, segue esse mesmo padrão? É claro que tem vários outros tipos de liderança, a gente viu, mas eu acredito que como cristãos, nós devemos seguir o maior exemplo de liderança para nós. O Senhor, ele nos dá os recursos, cabe a nós administrar bem.
os nossos dons e talentos. Então, muitos vão ter dom de liderar, dons, ou vão até desenvolver no processo, sabe? Mas é muito bom que a vida de Cristo, ela nos ensina muito como fazer isso. Então, quando olhamos para Cristo, né, o seu grande sacrifício, oferecendo a sua vida pela redenção, esse ato supremo de entrega voluntária é o modelo de líderes dentro de igreja, porque eles são chamados para sacrificar as próprias vidas, não, as próprias vidas não, meu Deus, vou me matar aqui. Eles são chamados para sacrificar suas vontades, assim como todo mundo, né? Somos chamados para sacrificar a carne e viver para o Espírito. E sacrificar nossos interesses para que, interesses próprios, assim, né? A ambição, mas interesses em favor do bem da comunidade. A compaixão de Cristo, ela nos ensina que devemos ser sensíveis às necessidades dos outros, oferecendo também cuidado, seja cuidado entre amigos, cuidado pastoral. E é muito legal que a liderança de Cristo também nunca foi exercida de forma isolada. Ele sempre estava acompanhado com os discípulos ali. Ele sempre operou em comunidade. Então, desde o início do seu ministério, Jesus ele chamou os discípulos para acompanhar eles, para partilhar da sua missão. Isso mostra que a liderança cristã ela não deve ser feita de forma isolada, mas é baseada na colaboração e na interdependência entre as pessoas. Porque a igreja ela funciona como o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, cada um é um membro do corpo, e cada um tem um papel essencial nesse reino, nesse corpo. Portanto, liderar na igreja ou em qualquer outro lugar, nós como cristãos, né, não é centralizar decisões ou agir sozinho, mas trabalhar em conjunto, é desenvolver pessoas e contribuir com algo coletivo, onde todos contribuem para cumprir uma missão, certo? Você acredita que esse tipo de liderança deve ser praticada em todos os âmbitos, tipo um CEO, empresas, escolas, enfim, é algo que deve ser padronizado, tipo, é o melhor exemplo nos cenários em geral? Essa é uma pergunta muito legal, porque eu acho que, pelo menos eu acredito que deve ter um certo tipo de mistura entre os tipos de liderança. Mas eu acredito que a liderança servidora ela deve ser o centro. Porque há momentos que vamos ter que exercer um tipo de liderança mais rígida, porque, vamos dizer assim, tipo, uma sala cheia de alunos, crianças gritando, você vai ter que botar ali moral na sala, sabe? Tipo, vai ter que dar uma... Mas quando, pelo menos nós como cristãos, a gente deve espelhar Cristo. Eu acredito que a liderança servidora, ela deve ser realmente a central, mas não a única. Vai ter tipo de lideranças que vão ser muito ditadoras, de ditadura, assim, não concordo. Mas há momentos que umas vão sobressair sobre as outras, mas a de Cristo, pelo menos, a servidora, acredito que deve ser assentada. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa pergunta do Ezé, porque eu lembrei que na minha experiência profissional como corretora de textos, eu tive dois exemplos de liderança. Um exemplo em um determinado no colégio X, que foi o primeiro. E nesse colégio, a pessoa que ficava responsável, que lá era pela cadeira de letras. Então, todas as decisões relacionadas à matéria de português, língua portuguesa, passava por ela. Era uma pessoa que gostava de delegar, e isso faz parte da liderança, como a Letícia falou, mas é uma pessoa que não acompanhava e ela não tinha contato com a gente. Então, eu trabalhei com essa pessoa durante um ano, e durante esse um ano eu não tive nenhum suporte diretamente dela, justamente porque ela só delegava. Ela não tinha contato comigo, ela não perguntava as minhas dúvidas. Então, eu, enquanto sua liderada, por assim dizer, eu estava prestando um serviço, mas eu não tinha o cuidado de saber se aquilo estava bom, se o padrão estava legal, porque o líder estava distante. E nesse atual emprego em que eu estou, na empresa XY, tem uma líder que também é responsável
por todas as questões relacionadas ali a, pelo menos, redação, né? E essa pessoa é o tipo de líder que não apenas delega, como também faz parte do processo e eu tenho contato direto com ela. Então, se eu tiver qualquer dúvida sobre correção de textos agora, é só eu abrir meu WhatsApp e mandar uma foto para ela e perguntar. E ela faz questão de responder. Responder com áudio, responder com textos e indicar. Então, eu consigo perceber claramente a diferença das duas lideranças, de uma liderança servidora, que não necessariamente te coloca em uma posição de ser uma pessoa que está acessível o tempo inteiro, porque isso seria inviável, mas é uma pessoa que está próxima. Então, dentro da disponibilidade de tempo dela, ela faz questão de estar com uma pessoa que definitivamente de uma hierarquia de empresa está lá embaixo, enquanto na outra empresa não. Então, como que isso reverberou em mim enquanto liderada? No meu primeiro emprego, eu não tinha desejo de crescimento, porque eu não me sentia parte do processo. Eu não sentia que o meu trabalho estava sendo tão. Eu não sentia que ele tinha relevância para aquela empresa. É como se eu estivesse só cumprindo uma vaga. Estava preenchendo o espaço ali, porque precisava ter alguém. Agora, nesse outro emprego, não. Eu sinto que eu faço parte do aprendizado dos estudantes, porque ela faz questão de me falar isso. Então, eu percebo que essa liderança servidora, quando ela é feita com coerência, né, não é ele, o superior ali, o líder, ficar amigo do liderado, não é isso. Mas é no sentido de realmente entender as necessidades do liderado e supri-las de acordo com a disponibilidade do líder, né? E isso faz muita diferença, até no trabalho assim, de empresa. Eu tenho vontade de dar o melhor, não só para ela, mas para os estudantes também. Vanessa, isso que você falou é muito legal, porque realmente o papel do líder é fazer com que os liderados eles também se engajem de certa forma, se sintam motivados. Então, acredito que uma liderança que falha nesse quesito de fazer com que o liderado se motive é uma falha, sabe? Apesar que tem vários tipos sim, de liderança, uns envolvem mais os colaboradores, outros menos. Mas é esse tipo de liderança que eu acredito que seja a mais modelo, sabe? Que vê as necessidades, supre elas, engaja, desenvolve elas. É muito legal isso, porque ela está relaciona diretamente com a produtividade também. E isso, em quesito de empresa, é muito importante. Porque imagine, você ter uma liderança super rígida que vive cobrando excessivamente você. Pelo menos, eu não ia ficar motivada para trabalhar. Eu ia querer sair daquele emprego o mais rápido possível. Mas ter uma liderança que está ali contigo, está ali te desenvolvendo, está te preparando, está ali te ajudando, vendo o que você precisa. Você trabalha com vontade. Você faz as coisas com vontade. Até quando a gente olha no contexto de igreja, né? Eu acredito, pelo menos assim, tem vários contextos, mas uma liderança boa na igreja é aquelas que fazem com que os membros queiram trabalhar na igreja, sabe? Queiram estar envolvidos. E acaba que há muita liderança que falha nisso. Uma coisa que faz pensar também, né, como que essa liderança servidora nos lembra muito do que Jesus nos deu aqui na Terra, esse exemplo que o Senhor nos deu, é porque eu, enquanto cristã, quando eu percebo o cuidado e o amor de Jesus por mim, nos pequenos detalhes, em um dia que eu estou muito cansada e eu peço, por favor, Deus me dê um lugar no ônibus, e Ele me dá um lugar no ônibus, isso gera uma gratidão tão grande no nosso coração, tão profunda, que o meu desejo é ser uma cristã melhor. Não como uma forma de retribuir aquilo que Deus me deu, porque isso seria impossível. É uma forma de comprar a minha salvação, não é isso. Mas é no sentido de o sentimento bom que isso me causa e eu querer fazer algo para agradar o Senhor. Não para ser aprovada, mas como uma forma de gratidão mesmo. Então, eu acho que esse sistema também nas empresas funciona muito bem e torna o ambiente muito mais saudável. Sim. Porque uma coisa é você fazer aquilo porque é o seu trabalho. E, em parte, sim, não vamos espiritualizar demais as coisas. Realmente, você tem que cumprir seu trabalho, estando bem ou não. Mas, quando você está grato pelo ambiente que aquele lugar te proporciona, uma liderança que te escuta, que
consegue entender as suas necessidades, você se sente parte daquilo ali, você não faz apenas com obrigação, mas faz também por ver um propósito naquilo, seja um propósito de desenvolvimento pessoal ou social, enfim, dependendo da área de trabalho, né? Mas tudo isso faz muito mais porque evolui cada um. Nós crescemos juntos. Não é só uma coisa assim, o líder que ensina, o liderado que aprende. Não, a gente consegue deixar isso mais orgânico. Eu aprendo, mas eu também ensino. E isso deixa tudo muito melhor. Verdade. Sobre esse ponto de delegar responsabilidades, né? Você falou que Jesus ele delegava responsabilidade. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque quando Deus faz isso conosco, é pela graça dele, né? É porque ele quer nos usar de fato, porque ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente aprenda, e ele faz a obra dele por meio de nós. Só que quando nós, enquanto seres humanos, que somos incompletos, temos os nossos defeitos, a gente tem que delegar a responsabilidade por saber que a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? E não só em questão de empresa, mas assim, eu penso na questão da vida toda. Da vida toda. A gente não consegue viver sozinho, né? Então a gente precisa. Não é que eu vou delegar a responsabilidade, né? Mandar, sei lá, o meu irmão ir trabalhar no meu lugar, que eu tô cansado. Poderia ser, dependendo do dia, né? Ia ser legal. Mas assim, da gente realmente ter essa consciência de que a gente não consegue viver sozinho, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. A gente não consegue amar sozinho, porque precisa de uma outra pessoa para que a gente possa amar ela, né? E se amar de volta. Legal. E aí é isso. É isso. Engraçado porque Deus escolheu. Engraçado porque Deus escolheu não fazer as coisas sozinho. Sim. Tipo, ele é autossuficiente, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele poderia literalmente gerir o mundo inteiro e controlar todas as coisas, mas não. Ele delegou pastores para rebanhar o seu rebanho, sabe? Tipo, cada pastor, cada pessoa ali, e até mesmo a forma de dons espirituais que ele nos deu, que deu à sua igreja, ele não deixou tudo com uma pessoa só. Ele fez questão que cada pessoa tivesse algo a acrescentar no reino dele. E isso nos mostra como a administração dele é sensacional, né? Interessante. Você falou, porque eu acho muito bonito isso mesmo de Deus, ele pode muito bem fazer todas as coisas sem nos envolver, mas ele escolhe, né? Tipo, meio que fazer com que a gente faça parte do que ele está fazendo, né? Que nem o Ian falou, né? De usar a gente como instrumentos mesmo. E, por exemplo, desde o começo da criação foi assim, né? Ele criou todas as coisas através da palavra dele, mas ele delegou Adão a o quê? A dominar, a nomear os animais. Então, assim, ele sempre está envolvendo a gente na história, sabe? Nós nós nos sentimos pertencentes, né? E é muito aquela questão que você falou sobre se sentir, fazer parte. Por exemplo, quando você está numa empresa, em algum local, a gente quer fazer parte. O Senhor, ele faz isso com a gente. Ele não precisa da gente, mas ele nos usa e nos faz sentir pertencente do corpo dele, da família dele. Eu acho isso muito bonito. E nisso, até pensando em uma perspectiva de empresa, por exemplo, quando a gente não tem esse viés cristão, a gente considera que todas as pessoas são substituíveis. E ok, os cargos realmente podem ser ocupados por várias pessoas, mas é engraçado como um CEO, por exemplo, ele não consegue ter sucesso se ele não tiver bons funcionários, independente do cargo, independente da hierarquia da empresa. Então, ele é muito importante para a empresa, mas a pessoa que tira o lixo da sala dele todos os dias também colabora. Porque se ela não estivesse ali, iria acumular o lixo, iria tornar o ambiente desagradável, ele teria dificuldade ao trabalhar. Então, o Evangelho nos lembra que a gente precisa valorizar as pequenas funções também. Dentro da administração, isso é super importante, né? Porque cada pessoa tem um papel ali. E a gente tem essa ideia de que todos nós somos substituíveis. Ok, em parte sim, mas isso não significa que aquele trabalho ali não é valoroso, pelo contrário. O trabalho que o Senhor nos deu, né, de amar uns aos outros é importante. Mesmo o amor dele sendo infinitamente superior e perfeito, ele ainda assim quis que nós amássemos uns aos outros. Nossa, gente, é muito lindo, né? Porque tudo que a gente faz agora já é feito por Deus desde o princípio, desde
da existência de tudo. Isso de delegar a função, eu não tinha refletido tanto nisso quanto vocês falaram. Eu aprendi muito com vocês, de verdade. Cara, que legal. Enfim, esse negócio de cada um ter a sua função mesmo, tipo, realmente alguns vão ter uma coisa, um papel mais de destaque, assim, tipo, a cabeça tem um papel ali, a mão a gente usa bastante. Tem uns outros membros uns órgãos que a gente nem sabe para que existe, sabe? Mas cada corpo só funciona porque eles existem. Então, nossa, tudo planejado, cara. Nossa, eu tô na cara, meu Deus. Deus é muito bom, meu Deus. Gente, é lindo. Alguma dúvida? Eu vou orar, tá, gente? Posso orar? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por essa tarde. Obrigada por esse momento, Pai, que eu estive aqui falando um pouco mais sobre administração e sobre como eu vejo o Senhor, Pai. Eu peço que tenha tocado pelo menos alguém, Pai, que a gente venha aprender a ver o Senhor em todas as coisas, Pai, porque Tu és soberano, Pai. Tu planejas, Pai, toda a criação desde o princípio, Pai. Tudo que a gente faz reflete algo que o Senhor sempre faz. Que a gente venha sempre contemplar a Tua glória, Pai. Refletir que o Senhor está sempre conosco, Pai. Que tudo aponta para o Senhor. Eu te peço que o Senhor venha estar sempre nos ensinando, Pai. Que a gente venha conseguir administrar os recursos que o Senhor nos dá para a Tua glória, para o Teu reino. Que o tempo que o Senhor nos dá, que a gente não venha desperdiçar, Pai. Que a palavra que o Senhor está nos dando, Pai, a Bíblia que a gente tem em casa, que não fique ali parada, mas que a gente pegue o nosso tempo que o Senhor nos deu e venha ler, aprender. Pai. Que tudo que o Senhor nos dá não venha ser para nós mesmos, Pai, mas para a edificação do próximo. Eu te peço também que o Senhor venha sempre nos mostrar a maneira certa de liderar, Pai. Que não seja uma liderança que seja autocentrada, Pai, que seja somente pensando em mim, pensando nos meus interesses. Mas uma liderança que vê o próximo, que ajuda, Pai, que desenvolve, que faz o próximo sentir parte de todo o processo. Uma liderança que serve. Uma liderança que está ali servindo o próximo para a Tua glória, Pai, no fim. Que não seja apenas espiritualizando tudo, Senhor, Pai, mas que todas as coisas da nossa vida, Pai, seja para o Senhor. Seja uma liderança dentro de um grupo de trabalho, seja no trabalho, seja na igreja, Pai. Que a gente venha fazer isso de maneira correta, uma maneira que o Senhor se agrada. Eu te peço que o Senhor venha estar cuidando do nosso dia, Pai, que aqueles que vão ir para a aula tenham uma aula tranquila, aqueles que vão ficar aqui, estudar, enfim, que tenham uma tarde tranquila também. Que o Senhor venha nos guardar de todo perigo, de todo mal. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.